Boa tarde, turminha do terceiro ano B. Hoje nós vamos fazer a leitura no livro de História, nas páginas 36 e 37. Então você, meu amor, vai acompanhar junto comigo essa leitura de História. E depois tia vai dizer quais são as páginas que você vai fazer. Então preste atenção, tia vai ler, vai dar uma pausa, vai dar uma explicadinha. E depois vocês vão fazer a atividade, tá? Então vamos acompanhar a leitura. Livro de História, página 36. Vamos falar sobre a história do município. Primeiro eu vou ler junto com vocês, tá? A história de um município apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão desde o seu nascimento aos dias atuais e são diferentes quando comparados com a história de outros municípios. Assim, cada um tem sua própria história e, portanto, apresenta um patrimônio simbólico único. Então, o que é que o texto está se referindo? Que cada município é diferente do outro. Cada município tem o seu histórico cultural. Como? Em Camaragibe tem seu histórico cultural, Olinda tem o seu, Recife tem o dele, São Lourenço da Mata tem a história dele. Então, cada município é diferente do outro, eles não são iguais. Então, cada município tem o seu histórico, né? A sua história cultural. Vamos continuar. Esse patrimônio é formado por aspectos naturais, como as formações geológicas. Essas formações geológicas são montanha, vale, serra, planalto, planície, etc. Onde é possível encontrar dados históricos importantes. Esses dados históricos estão se referindo a fósseis e utensílios antigos, né? E espécies de animais típicas, algumas das quais se encontram em estado de extinção e são protegidos nas chamadas parques naturais em nosso país. Então, temos dois exemplos de parques naturais, né? O Fernando de Noronha, onde existe ali a proteção também, e que é o arquipélago Fernando de Noronha, e também a Serra da Capivara, que fica no Piauí, que é a Mata Atlântica, onde vocês vão observar aí, tem duas imagens no livro de vocês, tá? Vou mostrar aqui, Fernando de Noronha, tá? E a Mata Atlântica. Que são parques naturais e protegidos, tá? Continuando a leitura. Há também os bens sociais construídos, como os eventos marcantes da história de um município. O momento de sua fundação, revoluções, assinaturas de tratados importantes, locais considerados como sítios históricos por guardarem residências de um período muito antigo, além dos costumes e tradições de um determinado povoado, de importância simbólica muito grande. Por esse motivo, devem ser protegidos e valorizados por todos. Bom, o conjunto de todos esses bens que compõe o patrimônio cultural. Assim, o patrimônio cultural pode ser material, que ele é tocável, ou imaterial, que ele é intocável. Exemplo de um patrimônio cultural. Em Recife, ou alguns interiores do Brasil, ou até fora deles, existem várias casas que são casas antigas, né, que elas não podem ser modificadas, além de objetos também de antiguidade que são guardadas em alguns museus. Então, isso são patrimônios históricos, patrimônio cultural, tá? Então, são esses bens que são protegidos e até hoje são existentes na nossa vida atual, coisas de antigamente que foram guardadas para que essa história
continuasse até os dias de hoje. Vamos continuar a leitura. Agora a leitura da página 27. Podem ser classificados como pertencentes ao patrimônio cultural material bens imóveis, como obras de arquitetura, escultura, pintura, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisajísticos, e bens móveis, como coleções arqueológicas, acervo dos museus, documentos, bibliografias, arquivos, vídeos, fotos e filmes. Também é importante pontuar que fazem parte do patrimônio cultural os vestígios subaquáticos que estão submersos há pelo menos 100 anos. Podemos ainda classificar como pertencentes ao patrimônio cultural imaterial expressões artísticas, plásticas, musicais, cênicas ou lúdicas, celebrações, conhecimentos, ofícios, técnicas, bem como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que se relacionam às práticas culturais. Então, aqui está falando, né, que esse patrimônio cultural imaterial são expressões artísticas. Então, como vocês sabem, existem muitos quadros, né, de esculturas, obras que foram realizadas, que foram pintadas, que foram feitas por pessoas antes da gente nascer, pessoas antigas, e que até hoje ele se mantém vivo, né, na nossa história. Vamos continuar. Os grupos, comunidades e, em alguns casos, personalidades que são reconhecidos como parte desse patrimônio, como Aleijadinho, em Ouro Preto, Minas Gerais, e Capiba, em Recife, Pernambuco. O patrimônio cultural imaterial é passado de geração em geração e permanentemente é recriado pelos grupos que o mantêm de acordo com o ambiente, com a natureza e com a própria história. Essa relação cria um sentimento de identidade. Essas histórias no qual eu falo, no qual está no texto, são coisas que vieram de antigamente, pessoas que viveram, né, de antigamente, e é passado de geração em geração. É passado de uma pessoa para outra, de uma família para outra, de uma cultura para outra. Então é repassado. E ele é aquilo que eu falei, né? Ele continua vivo dentro de nossa história, tá? Tem duas imagens aí no livro de vocês que eu vou mostrar agora. É a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto, como foi falado no texto, e a Rua da Aurora, em Recife. Esses patrimônios históricos aqui ainda estão lá, tá? Quando vocês fizerem alguma pesquisa sobre esse assunto aqui, vocês vão encontrar essas figuras. E essas figuras, elas ainda existem. No caso, elas aqui são figuras, mas elas são reais, né? Existe essa igreja de Nossa Senhora do Carmo e também na Rua da Aurora, que é aquelas casas todas bonitinhas, iguais, que não foram tocadas, né? Que foram, assim, recriadas, mas não derrubaram, né? Elas ainda estão lá, e qualquer pessoa, quando for em Recife, pode ver e reconhecer uma casa ou alguma coisa que foi patrimônio, que é patrimônio histórico, que veio de outras pessoas, né? De outras gerações. É a partir da história que o patrimônio se constitui em todo e a cada município. É natural que esses bens patrimoniais atraiam as pessoas. Por quê? Porque os turistas, né, vêm para cá, ou vai até esses lugares para conhecer esses patrimônios históricos.
Muitos são transformados em pontos turísticos, que eu acabei de falar, sejam naturais, paisagens, reservas, etc. Ou culturais materiais como museu, igreja, além de polos gastronômicos e centros culturais de lazer. Não sei se vocês já ouviram falar no Marco Zero. Marco Zero é um dos lugares onde os turistas vêm muito visitar aqui em Pernambuco. Então ele também faz parte do nosso patrimônio histórico, é um centro histórico, tá? Então é isso, nós fizemos agora a leitura, a tia deu uma explicaçãozinha para vocês, tá? Coloquem nas páginas das atividades agora 38, 39, 40 e 41 e 42. Vocês vão responder, tá? E muitas dessas atividades que estão aqui, muitos desses quesitos são pesquisas. Então aproveita a sua ferramenta do celular e façam a pesquisa, né? E depois que fizerem a pesquisa, vocês escrevem lá, tá? Na tarefinha de vocês. Então, um beijo pra vocês. Qualquer dúvida, só falar com a Tia Ju. Tchau.